Vamos lá, então. Sou o Dr. Lee, eu sou médico e se eu pudesse recomendar para todos os meus pacientes, para todas as pessoas que eu conheço, na verdade, um único hábito que mudaria todas as outras áreas da vida, seria praticar esporte, seria fazer exercícios. Tá? E eu não digo isso só de uma perspectiva médica, né? Porque aí eu acho que as razões são óbvias. Todo mundo sabe que você precisa cuidar do seu peso, você precisa ter um colesterol baixo, você precisa ter uma boa função cardiovascular, né? Cardiorrespiratória. Tudo isso eu acho que são coisas óbvias, né? Quer dizer, embora no Brasil e nos Estados Unidos exista essa cultura de negligenciar muito a própria saúde, muito em função, por causa da cultura mesmo, né? De beber muito, de comer exageradamente, eu acho que existe um aspecto que ele é negligenciado pela maioria das pessoas, embora tenha um subnicho da internet que goste muito disso, que é o aspecto psicológico e o aspecto emocional de você cuidar da sua saúde física, tá? E aí eu quero nesse vídeo te mostrar alguns aspectos disso. E meu primeiro argumento a favor de você fazer isso é você cuidar da sua aparência, tá? E geralmente assim, a primeira resposta que as pessoas dão quando eu começo a falar sobre isso é que, mas o médico ele não pode falar da aparência física, né? O médico ele não pode falar da beleza, né? O que eu acho que é uma grande bobagem, né? Primeiro de tudo, né? Porque as pessoas tendem a falar da estética por si como se não fosse parte da medicina. E aí tem um dos grandes tratados de cirurgia plástica que ele começa o livro de uma maneira muito bonita, falando assim que a cirurgia plástica, né, ela nasce da Primeira Guerra Mundial, né, como grande especialidade que tem como dever natural restaurar as funções que foram perdidas por conta de algum desastre da vida, né? E aí nesse contexto era por conta da guerra. Os soldados que voltavam da guerra, eles voltavam desfigurados e aí os cirurgiões começaram a aprender técnicas de reconstrução para conseguir pelo menos restaurar a função daquilo que era perdido. Então, alguma parte do rosto que estava extremamente desfigurada, eles começaram a inventar técnicas para poder fazer enxerto ali, né, e pelo menos restaurar um pouco daquela função que tinha sido perdida de sustentar o rosto, de manter a expressão facial. Pessoas que tinham perdido membros, né, importantes, dedos, né, às vezes um braço inteiro, um antebraço, né, precisavam se manter como parte da força de trabalho, né, ou elas seriam completamente inválidas, e aí os cirurgiões começaram a aprender, criar novas técnicas nesse contexto. E aí o livro explica isso e ele bate o martelo, ele termina logo o capítulo de introdução dizendo o seguinte: as pessoas que dizem que a estética não tem um espaço dentro da medicina, elas estão enganadas, porque isso é você negar, né, que a própria função básica do nosso corpo, né, de ser visto e ver, né, e a aparência do nosso corpo como função natural não teria função, né? Então, não existe função do rosto, né, que não seja aquela de ser visto. Não existe a função do corpo, né, além da função de ser um funcional, de você se manter ativo no seu estado natural, além daquela da beleza, né, porque aquilo é um atrativo, faz parte da sua função biológica. E eu acho que esse é o primeiro argumento, né, muito científico, né, muito filosófico, mas é o primeiro argumento para você perceber que até em termos de medicina de saúde mesmo, a função do seu corpo é ser bonito, a função do seu rosto é ser bonito, né? E aí você renegar isso, né, é você também perder de visão aquilo que é natural da sua biologia. E isso porque você, dentro das suas relações sociais, você está sendo moldado o tempo todo. Né? E você molda o tempo todo suas relações sociais pela maneira que você se veste, pela maneira que você se comporta, os assuntos que você fala. Né? E a sua aparência física é a parte não verbal dessa relação. Né? Então diz muito sobre você, diz muito sobre quem você é, o que você gosta, como é que você se comporta, como é que você se relaciona com o mundo, a sua aparência física. E aí é importante que você possa ter isso muito bem cuidado, né? Para que você possa mostrar de maneira não verbal para os outros qual que é a tua. Né? Então, não é só uma questão cultural, porque existem essas pessoas que vão jogar esse argumento, assim, né? Que não, é uma construção social você ser gordofóbico, né? Ou magrofóbico, ou isso e aquilo, né? Ou anorexia, que também por si só é uma doença, né? Não, é uma questão biológica, é uma questão fundamentalmente biológica. Né? E aí, tendo isso em mente,
O segundo argumento, que é o argumento psicológico, é você cuidar da sua própria aparência tem um efeito direto na sua autoestima. Não é só uma questão de você ser superficial. Porque também esse é outro argumento mais comum, contra-argumento, né, que as pessoas dão. Ah, não, porque só as pessoas superficiais vão na academia, só as pessoas superficiais cuidam demais do próprio corpo, eu sou do jeito que eu sou. Né? Você vê que sempre tem esse argumento assim, negligente pra caralho, né, por trás, assim, sabe? A pessoa ela precisa justificar sempre numa construção social, num fator externo, o fato, né, de que ela é negligente e preguiçosa assim, com a própria saúde. E aí, quando você começa a entrar nesse, quer dizer, desconstruir esse argumento, você percebe rapidamente que ele não se sustenta diante do fato que essas pessoas que dizem esse tipo de coisa, elas também deliberadamente escolhem roupas, elas escolhem consumir um certo tipo como é que se diz? De produto cultural, né? De filme, de música. Né? Todas elas estão criando uma imagem de si que elas querem passar para os outros. De que maneira que essa vaidade ela é mais nobre, mais pura, né? Mais, vamos dizer assim, mais válida do que a outra de você querer cuidar do seu corpo, ser bonito, né? Ter uma boa aparência. Né? É um argumento que não se sustenta. Né? É um argumento que rapidamente não se sustenta. Até porque, objetivamente falando, não tem nada de errado com você ser superficial. Né? Isso é um julgamento moral aí das pessoas que acham que a vida tem que ser muito plena de significados e coisas abstratas. Assim. Porra, pra mim não, entendeu? Eu quero que a minha vida seja simples. Eu quero que a minha vida... Eu já fui o tipo de pessoa assim, que filosofava demais, e, meu Deus, né? Uma pessoa que vive muito dentro da própria cabeça. Assim. E aí eu percebi rapidamente... Peraí, deixa eu arrumar aqui que tá caindo aqui. Peraí, opa. Pronto. Eu percebi rapidamente que não era para mim essa coisa de ficar pensando demais, não. Né? Eu estava me causando muito sofrimento na cabeça e eu não estava curtindo demais a vida. De modo que não tem nada de errado com você ser uma pessoa superficial. Você curtir a vida pelo que ela é, sem ficar querendo criar significado demais, não tem nada de errado. E dito isso, né, sabendo que você pode, então, cuidar da sua aparência sem você ficar pensando demais, sem ficar julgando ou sendo julgado pelos outros, eu acho que o terceiro aspecto que você pode parar para pensar, né, com muita tranquilidade, é o quanto isso melhora o seu vigor físico. Cara, eu estudo muito, né, para a prova de residência médica, né, e estudo para a vida também, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre tem que estar sabendo como conduzir, né, um caso clínico. Né? Acho que o médico que não estuda é um médico não só incompetente, mas é um médico irresponsável, porque cedo ou tarde ele vai se deparar com uma situação na qual ele tem que colocar os conhecimentos dele, sempre muito afiados, né, em prática. E estudar não é só bunda na cadeira, né? Quer dizer, você vê que uma profissão que é, entre aspas, muito intelectual, ela também precisa de vigor físico. Sabe por quê? Porque, para pra pensar que o teu cérebro consome 20% da tua energia, cara. Só o cérebro. Tipo assim, entre aspas, só o cérebro, né? O centro de comando do corpo. Mas assim, tem um monte de outras coisas que o seu corpo precisa fazer. Ele precisa manter o coração funcionando, todos os músculos precisam funcionar para você conseguir andar e fazer suas coisas por aí. Né? Você precisa respirar, isso também dá trabalho. Você precisa estar o tempo todo, né, com tudo no máximo funcionando perfeitamente bem. E se você não tem nenhum mínimo de vigor físico, né, isso eu estou falando para uma pessoa que só estuda, teoricamente, né, eu estudo e trabalho, você não aguenta a rotina do seu dia a dia. Né? Quer dizer, você precisa estar o tempo todo cuidando do seu corpo, porque é ele que sustenta você, fundamentalmente. Né? Eu vi uma barbaridade, assim, eu vou contar para vocês, porque eu achei engraçado. Me desculpe, eu achei engraçado, mas é um pouco de verdade também. Quando eu estava no internato, né, eu estava acompanhando um médico ortopedista, né, e aí chegou uma vez uma senhora muito obesa, mas assim, muito, muito, muito obesa, mas não estava grau de obesidade 1 não, tá? Tava obesidade mórbida, e ela chegou no consultório e falou assim: doutor, eu não aguento os meus joelhos, né? Eu não estou aguentando de dor nos joelhos e tal. E ele olhou assim para ela, mas ele não falou assim de pirraça, né? Mas é aquele jeito do ortopedista. O ortopedista ele é sempre muito, muito diretão, né? Aí ele falou assim: minha senhora, quanto que a senhora tem de altura? Ah, doutor, eu tenho 1,50. Ela era baixinha mesmo. Quanto é que a senhora pesa? Peso 150 quilos, doutor. Ele, porra, minha senhora, a senhora tem um índice de massa corporal tanto.
né? Está muito acima da faixa etária da senhora, muito acima da estatura que a senhora tem, né? Não é a senhora que não está aguentando seus joelhos, seus joelhos não estão te aguentando. Cara, assim, na hora, né, cara, eu fechei a boca, assim, eu virei para a parede, eu falei, não posso rir não, cara, senão ele vai ficar pistola. E aí, olhando para trás, ele tinha razão. No jeito dele, no jeito babacão dele, mas ele tinha razão. Quer dizer, no fundo é só seu corpo que se aguenta, né, cara? E você precisa estar com ele em dia para aguentar as dificuldades da vida, né? Trabalhar é duro, cara. Você precisa ter energia para aguentar, né? E aí, quando você amarra todas essas coisas, você vê que começa a fazer diferença. Eu vejo na minha experiência, na minha própria vida, o quanto eu fico deprimido, né? O quanto eu fico. E eu tô deprimido agora, eu não vou mentir, né? Eu fiquei uns dias sem postar e eu tô quase 2 semanas sem postar, sinceramente. Eu tô muito deprimido que eu tô tão cansado ultimamente, né? Ainda levando esses 2 trabalhos e tal, que eu não tô conseguindo ir na academia do jeito que eu queria. Tudo bem que eu conseguiria ter ido, né? Em alguns momentos assim, mas eu tô tão cansado com tendo que estudar, tendo que pular de um trabalho ainda para o outro, que eu não consegui retomar o hábito. Para mim, isso afeta a minha autoestima, como disse, afeta a maneira com que eu me relaciono com o mundo, como eu falei, porque eu começo a ficar dentro da minha cabeça demais, começo a ficar fazendo julgamento de valores demais. E, por último, eu sinto que tem uma queda enorme na minha energia. Eu não consigo tocar o dia, né? O que é muito paradoxal, né? Quer dizer, porque teoricamente você ir para academia, você treinar, consome a sua energia pra cacete, né? Você deveria chegar cansado. Estranhamente, quando você treina, você tem mais energia depois. Então, eu não tenho dúvidas de que, até um desabafo, né, para vocês, eu não tenho dúvida que tipo, meu rendimento nos estudos e no trabalho ele está sofrendo por conta disso, né? E aí é aquela teoria do queijo, né? Quer dizer, tipo, já ouviram a teoria do queijo? A teoria do queijo é que quanto mais você estuda, como é que é? Quanto mais queijo, menos queijo, né? Porque se tem mais queijo, você tem mais furo. Se tem mais furo, tem menos queijo. Então, quanto mais queijo, menos queijo. E é um pouco a mesma coisa, assim, né? É paradoxal, tipo assim, quanto mais você estuda, né? Teoricamente você deveria ter menos tempo para você. Desculpa, quanto mais você treina, teoricamente você deveria ter menos tempo para você estudar. Só que, estranhamente, quanto mais você treina, pelo menos no meu caso, né? E óbvio, sem exagero, né? Também não dá para treinar metade do dia, mas assim, quanto mais você treina com frequência, tudo direitinho, mais eu consigo estudar melhor, meu rendimento melhora, minha autoestima melhora, minha relação com o mundo melhora, eu consigo mais oportunidades, né? Eu produzo mais vídeos, né? Então eu acho que tem essa coisa assim. Então nada, o vídeo de hoje não tem uma grande lição de moral, era só uma cutucada para você pensar sobre exercício físico. Eu acho que é o tipo de coisa assim que, para além da minha responsabilidade como médico, né? Eu acho que falta assim para a gente ver que muito mais profundo que parece. É isso. Eu acho que eu tenho que fazer papel de médico aqui com vocês de vez em quando no meio desses desabafos. A gente se vê na próxima. Tchau.